Vamos começar. Então vamos começar primeiro criando as pastinhas. Então vamos criar a pasta do host, controller, service e model. Então vamos abrir aqui a estrutura do projeto e vamos criar essas três pastinhas, essas quatro pastinhas, aliás. Vamos lá. Primeiro, model. Ó, fora do model, né? Clica fora, aí pastinha de novo. Service, fora, pastinha. Controller, fora, pastinha. E host. Beleza, são essas quatro aí. Essas quatro pastas. Então vamos começar pelo model. Vamos criar um novo arquivo aqui. Eu não vou chamar de client model. Eu vou chamar só de client, tá? Client.js. Simplesmente assim. Aqui eu vou fazer... Eu só tenho uma responsabilidade aqui, que é criar o esquema do banco de dados. Ou seja, eu só preciso do Mongoose aqui. Mas eu vou pegar o código que nós fizemos, ó, que é esse aqui, ó. Cadê? Esse cara aqui, ó, tá vendo? Depois da conexão, que é o criando esquemas, que a gente fez o const, client, recebe-se mongoose.model. Vamos copiar esse cara aqui. Dá um Ctrl X aí para recortar. Pode apagar esse comentário de criando esquemas, não vai ser necessário. E aí eu vou colar. Essa parte é bem delicada. Toma muito cuidado. É Ctrl V. Cuidado. Perigoso. Então, ó. Pode deixar na... não, client.js vai ficar na pasta model. Ele é um modelo. Então vai ficar assim no final das contas. Só colei lá dentro do arquivo. O único detalhe aqui é como nós estamos utilizando o Mongoose, eu preciso importar ele aqui, tá? Então vou fazer a mesma coisa, ó. Vou chamar de const Mongoose, M maiúsculo, tá? Recebe, require do Mongoose. Posso importar aqui de novo, não tem problema. Ó, aqui é o seguinte, esse arquivo, o model, ele vai ser só para registrar o esquema. Então, eu não preciso nem criar constante nenhuma aqui. Eu só preciso que eu fale para o Mongoose. Mongoose, cria a collection, cria o modelo chamado client, que vai ter essa estrutura. Então, nem constante eu preciso criar. E outra, eu não preciso nem exportar nada, porque isso aqui ele já se comunica direto com o Mongoose. E o Mongoose já vai entender. Depois que esse arquivo ser executado, eu não preciso importar mais ele. Porque dentro do Mongoose já vai ter sido criado esse model. Tá? E aí tem uma maneira de eu pegar esse model direto pelo Mongoose, sem precisar importar esse client.js. A única coisa que eu preciso é, esse client.js tem que ser executado pelo menos uma vez. Aí ele já cria o esquema. Então o que eu vou fazer é, no app.js, eu vou importar esse cara. Aonde? Aqui, ó. Eu nem vou guardar em variável, como eu não preciso utilizar ele, eu só vou dar o require. Require do quê? Esse aqui é um arquivo do meu projeto, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, require, ponto barra, para falar que é da pasta atual. Eu vou para pasta model barra client. Não preciso do JS, tá? Só para importar o arquivo. Aqui eu registro o esquema do client. Exatamente. A partir dessa linha para baixo, dentro do Mongoose já vai existir o modelo client, tá? Dessa linha para baixo. Ó, eu vou salvar aqui o client, a API está rodando já, né? E vou salvar o app.js. Vamos ver se ele vai dar algum erro. Aparentemente não. Então aqui ele funcionou. Mais camadas que a gente vai fazer. Vamos fazer a camada service agora. O SRC. Vamos lá na pasta service e vamos criar um novo arquivo. Esse arquivo vai ser client service, tá? .js. Client service.js. Vamos lá. Aqui nesse client service eu vou criar uma classe. Aqui já vou utilizar a classe, tá? Chamada client service.
Essa classe eu simplesmente vou ter métodos estáticos que vão ser responsáveis por cadastrar, atualizar, remover, buscar todos e assim por diante. Como a gente só fez a rota do buscar todos e cadastrar, eu vou criar esses dois métodos. Primeiro vai ser o buscar todos, que eu vou chamar de findAll, ok? E esses métodos eu vou deixar como estático. Para quê? Para eu não ficar instanciando o client service toda vez que eu precisar dele. Então, static async findAll, que é basicamente o buscar todos. Esse cara tem que retornar uma consulta lá no Mongoose pelo modelo client. Então vamos fazer aqui, primeira coisa que eu preciso, se a gente for ver lá no nosso app.js, o jeito que nós buscamos aqui é sempre assim, ó, client.find. O client, ele veio lá do modelo. Como eu tirei o modelo está em um arquivo separado, eu posso acessar esse modelo pelo Mongoose. Então eu vou importar o Mongoose aqui, de const mongoose recebe require Mongoose, mesma coisa, tá? Mongoose, que não vai mudar. E aqui eu vou criar uma outra constante, que eu vou chamar de client. E esse cara eu não vou importar o model. Eu vou fazer o seguinte, Mongoose, me dá um modelo chamado client. Lembra que quando, só dá um aspas aqui, ó. Lembra que aqui a gente faz mongoose.modelClient e passa o esquema. Nesse momento ele grava esse cara dentro do Mongoose. Então se eu fizer aqui client service mongoose model, passando só o nome do modelo, ele entende que eu não estou registrando um esquema. Eu estou pedindo um esquema já registrado, eu estou pedindo um modelo. Então ele me dá esse cara que já está registrado. Por isso que eu falei que a gente não vai precisar ficar importando essa classe que a gente criou. Porque eu posso, pelo Mongoose, acessar o modelo que eu já criei. E é isso que a gente vai fazer. Então no findAll, o que a gente tem que fazer é simplesmente retornar. O findAll não tem validação, então é só retornar o findAll do próprio model. Então return await client.find, critério de busca vazio. Vou aproveitar aqui também e já vou criar o método de cadastrar, que é o create. Static async create. O create ele precisa receber o usuário para fazer o cadastro. Então eu vou falar que ele recebe user, o usuário não, desculpa, o client, o cliente de cadastro. E aqui eu simplesmente vou fazer um return await client.create client. O cliente que está vindo como parâmetro. Então, simplesmente estou pegando o cliente que veio para mim como parâmetro e jogando para o Mongoose cadastrar. Beleza? Aqui no findAll nós não fizemos validação nenhuma de regra de negócio. Agora aqui no create é interessante fazer. Não vou fazer hoje por questão de tempo. Mas o interessante aqui, antes de cadastrar, fazer uma série de if. Será que ele preencheu o nome certo? Será que ele fez isso, aquilo? Fazendo if. Se ele deu alguma coisa errada, eu retorno uma mensagem de erro. Essa é a ideia. E agora que a gente está no service, a camada anterior ao service é o controller. E o controller sim tem que gerenciar aquelas mensagenzinhas, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então já salvei o client service. Agora na pasta controller eu vou criar client controller.js. Então aqui eu vou fazer a mesma ideia, tá? O client controller. Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Vou criar a classe primeiro. Class client controller. E aqui eu vou criar os métodos. Só que esses métodos, em particular, eu não vou criar eles estáticos. Já explico por quê. Então, eu vou criar aqui, temos dois métodos também, findAll e create. Aqui eu vou ter que me comunicar com o service. Mas vamos fazer o findAll aqui. Por que eu não estou criando o método como privado? Perdão, como estático. Esse client, perdão,
Na verdade, perdão, confundi. O controller eu vou criar como estático. Agora, o router é que eu não vou criar como estático. Por quê? O route ele precisa ter acesso ao app, que é o Express. Então, na hora do app.js, na hora que eu for chamar os routers, eu vou instanciar cada route passando a aplicação, passando o app, porque ele precisa. Agora, o client, o controller, eu posso deixar como estático. Eu vou deixar estático. Static async find all. A diferença aqui é que o controller ele precisa receber a requisição e a resposta. Porque lembram? O controller é o cara que vai dar a resposta. Então, no mínimo, a res, que é a resposta, tem que estar aqui. O cliente controller vai ter que pegar o rec.body e passar para o service que a gente acabou de criar. Então, primeiro, aqui antes da classe, eu vou importar o service, criando uma constante chamada client service, que recebe require, ponto barra tem que voltar uma pasta, route barra client service. Estou importando o client service e guardei nessa constante. Para quê? Porque eu quero chamar ele aqui. Fala, ó, quando fazer o find all, eu quero simplesmente fazer um res.json await client service find all. Então, só recapitulando. Esse client service é a importação daquela classe que a gente criou. E aqui eu estou simplesmente falando, ó, manda como resposta o resultado do find all aqui do client service. Realmente identificaram aqui, me avisaram que está errado aqui, não é route, é control, é service, ó, já é errado de novo. E aqui realmente. E tem outro detalhe, tá? Como eu estou importando aqui, client service, eu tenho que exportar. Lembra do import export? Require é o import. O export aqui, a gente tem que utilizar module.exports. Isso aqui. Esse aqui é aquele exports que a gente usava lá no front-end. Tá? Oi? Exato. Então é a mesma coisa que o exports que a gente utilizava lá no front-end. O import e o export. Então vamos salvar. E agora sim, reparem que agora também, na hora que eu utilizar o client service, ele já deve identificar melhor. Ponto find all, ele já acha o método. A mesma coisa eu vou ter que fazer com o controller, tá? Module.exports recebe a classe cliente controller. Por último, para finalizar, eu preciso do route. Já vou criar aqui o arquivo client route.js. Já sei que eu vou ter que exportar, então module.export, já vou fazer direto. Recebe class client route. Beleza. Aqui, ó, como a rota é responsável por fazer isso aqui, ó, app.post, app.get, e eu preciso desse app, eu já vou criar um construtor aqui. Fala o seguinte, ó, this.app, um construtor que recebe app no caso, recebe app. É só uma maneira de, na hora que quem importar o client route, ele vai ter que instanciar o client route, tem que fazer um new client route. E nesse new client route ele tem que passar para mim qual que é o app, qual que é o express. E eu só vou utilizar ele aqui. Por quê? Eu vou fazer o método, aqui eu posso deixar ele como método normal, sem ser estático. Async find all. Eu posso colocar ele aqui, ó, this.app.get. Perdão. Aqui eu nem vou fazer métodos, na verdade. Eu só preciso registrar as rotas. Na verdade, eu vou fazer isso aqui, ó. De tudo dentro do construtor. Como o host ele é só responsável por registrar a rota, ó, barra client, get é assim, barra post
barra client é assim, assado, eu só preciso aqui dentro do construtor e falando quais são essas rotas. Então simplesmente eu vou fazer, já vou importar aqui o controller, vou chamar de const client controller, recebe require, que é importação, aí o ponto barra, como é minha pasta, né? Vou voltar uma pasta, e aqui eu vou no controller, opa, foi? Client controller, tá? Deixa eu só salvar ele aqui já. E aqui eu vou falar o seguinte, this.app.get, eu poderia até fazer direto aqui, tá? Até para economizar, como eu não vou fazer fora, e aqui eu já tenho app, posso fazer direto, até para ficar mais simples a escrita. app.get barra clients. Aqui eu vou chamar o controller. Lembra daquele esquema? O root chamou controller e assim por diante. Eu vou chamar cliente controller ponto find all. E aqui, ó, eu nem preciso executar o método. Posso passar ele assim, ó, só o nome do método. Aqui o próprio Express já vai se responsabilizar em chamar o find all passando o rec e o res. A mesma coisa eu vou fazer, já aproveitando aqui, no controller, vou colocar mais um static async, create, rec res. Reparem que aqui o controller sempre vai ter rec res como argumento. Vou fazer um res.json await client service.create rec.body. No root, eu já vou simplesmente falar app.post barra clients também. Ele já vai chamar o client controller.create. Agora, para finalizar, no app eu não preciso mais desses get da rota, tá tudo lá no root. Então posso comentar. E a única coisa a mais que eu tenho que fazer é importar e instanciar o client root aqui. Então eu vou colocar const client root recebe require ponto barra root barra client root. E aqui depois que eu criar o app, eu posso instanciar o client root passando o app. Por isso que eu criei o construtor lá com o app. Vou salvar isso aqui. Rodando. Vou testar o Insomnia. Só o buscar. Tá tudo funcionando. Ó, o resultado não vai mudar. É o mesmo. A diferença é organizado. O código diminuiu. E na hora que a gente tiver um problema no cadastro de cliente, eu já sei que eu tenho que ver em alguma dessas classes. Beleza? Na aula que vem, a gente vai começar a integração com o nosso front-end. Beleza?